Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Dessa vez sobre a obra de uma autora de Ruanda que chegou recentemente ao Brasil e tem se tornado uma autora de muita relevância ao falar sobre o seu país e a história de seu país. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o livro Nossa Senhora do Nilo, que foi escrito pela autora Scholastique Mukasonga, que é de Ruanda, e foi publicado no ano de 2012. A Scholastique Mukasonga, ela traz esse livro um relato que é permeado de lembranças suas, que são referentes a toda uma trajetória política que aconteceu em seu país após a independência de Ruanda da Bélgica. E entre os fatores mais relevantes que aconteceram foi a escalada da violência do grupo étnico Hutu contra os Tutsis, sendo que a Scholastique Mukasonga é pertencente à etnia Tutsi e ela perdeu 27 familiares seus no massacre de Ruanda que aconteceu em 1994. Esse é um livro em que, através da narrativa, através da história que nos é contada, a autora ela aborda um universo macro da história de um país, de um contexto político e social de um país, através da literatura. Aqui a gente vai ter o Liceu Nossa Senhora do Nilo, que ele é focado em formar garotas da classe alta de Ruanda para que se formem uma geração de mulheres de valores, vamos dizer assim, que vão ser as esposas de diplomatas, de grandes políticos de seus países, e em algumas perspectivas talvez serão até mesmo mulheres independentes, mas a ideia de ser uma formação conservadora e de que serão mulheres que serão esposas é o foco principal dessa escola. Ela recebe esse nome por causa de uma imagem de Nossa Senhora que foi colocada às margens do rio Nilo, que fica próximo ao local onde esse liceu está instalado. E é a imagem de uma Nossa Senhora negra, o que causou choque entre algumas pessoas quando a estátua foi inaugurada, porque consideraram que seria um desrespeito à imagem de Nossa Senhora, que estariam associando ela a alguma divindade africana. Então, a gente já tem aí um primeiro choque, um primeiro conflito de cultura e de realidade que ocorre dentro desse contexto de Ruanda. A época da história é por volta de 1970, quando Ruanda começava a se construir enquanto uma nação independente. E com isso você tinha um projeto que se criou para o país. E Ruanda tem duas etnias, as duas principais etnias, né, que são os Hutus e os Tutsis. Os Tutsis, eles seriam uma etnia que, devido a forma como os europeus construíram o seu projeto de colonização, foram considerados negros com traços de brancos, principalmente pelo fato de terem narizes mais finos. Então, seriam, pelo projeto eugenista, pelo projeto racista que você teve na colonização, seriam como negros melhores, negros superiores. Então, os Tutsis tiveram uma aproximação com o regime colonial dos belgas no país. E a partir do momento que você teve a independência de Ruanda, os Hutus, que eram outro grupo, que numericamente são maioria, tomaram o poder. E com a tomada do poder por parte dos Hutus, começou um processo de violência contra os Tutsis que resultou no genocídio de 1994.
Então, no contexto dessa história que a Scholastic Mukasonga nos conta do Liceu, a gente vai ter essa relação entre o Tus e Tutsis muito presente, principalmente pela personagem Gloriosa, que ela é o Tu e ela dentro do Liceu começa a levantar a causa de luta contra os Tutsis, e também pelas personagens Verônica e Virgínia, que são Tutsis, e elas apenas estudam no Liceu porque existe uma cota para Tutsis. Então você já tem um processo de exclusão de Tutsis do sistema educacional que estava privilegiando a formação de uma classe política, o Tu. E essa formação de uma classe política significava formar mulheres para serem as esposas dos políticos ou também para terem alguma autonomia dentro do contexto social e político desse país. Ao que a gente vai acompanhando a história, a Scholastic ela nos conta o dia a dia das meninas desse liceu. As aulas, os professores que chegam, as expectativas dela. Algumas têm, por exemplo, expectativa de se casar com um homem rico. Muitas delas, a maioria são filhas da classe alta, então os pais têm um projeto de futuro para elas já pré-estabelecido. Uma outra tem sonhos de ir para a Europa, sonha em ser uma estrela de cinema. A gente tem sonhos adolescentes, desejos adolescentes, que vão lidar com a realidade de fora, das expectativas sociais, das expectativas de seus pais, e isso tudo envolto nesse contexto do processo de formação de um país após a sua independência. Apesar do enfoque maior do livro ser na relação entre Hutus versus Tutsis, há uma abrangência bem maior do contexto político-social de Ruanda que a Scholastic Mukasonga nos apresenta ao longo desse livro. O processo de formação de uma identidade nacional que se pretende para Ruanda não quebrou completamente os laços da colonização, e o livro nos mostra muito disso. Ele nos apresenta as meninas, por exemplo, querendo comprar produtos de beleza que deixem a pele mais clara, ou seja, um processo de se ser mais europeu, ou seja, o vínculo com o pensamento colonial não foi 100% rompido. As classes políticas veem a Europa como um modelo desejado. Muitas das meninas sonham em ir para a Europa. O consumo de produtos é muito focado naquilo que é um padrão de cultura europeia, como a cerveja belga, como champanhe, como produtos que vêm da Europa, com a criação de um preconceito sobre aqueles produtos que são da cultura local. O Liceu, ele, entre os seus muitos processos, ele tem o de privilegiar o idioma francês em detrimento do idioma que era falado localmente. A religião católica ela é beneficiada em relação aos cultos locais. Todo o folclore local, toda a ritualística tradicional passa por um processo de ser reduzido, de ser diminuído, de ser destruído, de ser apagado da população através de um processo de engenharia social, de você eliminar aquilo que são os hábitos da população. Então, o livro vai mais além do que apenas retratar o princípio de um conflito entre Hutus e Tutsis. Ele também nos fala sobre um país que está construindo uma identidade após um período colonial. Esse país forma uma elite política, uma elite econômica. Essa elite vai funcionar como toda elite, vai gerar um conflito social, vai gerar valores culturais que ela considera superiores aos demais, ela vai criar um processo de homogeneização da sociedade, vai criar a ideia de que a cultura pertencente às classes baixas, pertencente à população, é uma cultura menor e que aquilo ali precisa ser alterado. E isso tudo a gente acompanha através da visão dessas meninas dentro do liceu, através do que os professores querem, através de todo um modelo político que se pretende
criar para mudar a cara de um país. Então, a autora nos traz um enorme painel de uma sociedade, de um país que começou um processo de construção de uma identidade, de uma formação de um modelo político, porém, raízes anteriores, raízes que foram cravadas no processo colonial, deixaram uma forte ferida nesse país e isso acabou degringolando para um dos piores genocídios que a gente teve recentemente, que deixou um saldo enorme de mortes e chocou o mundo inteiro. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.